Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site. E se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53, o exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda a química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e dessa vez nós vamos resolver mais uma lista de exercícios aqui no nosso canal. Dessa vez a lista aí é do bloco 2, o bloco das aulas de Físico-Química, aulas 11 e 12, propriedades coligativas. Essa é a nossa segunda aula de resolução dessa lista. Agora a gente vai se ocupar em resolver os exercícios de 9 a 16. Os exercícios de 1 a 8 já foram resolvidos no vídeo anterior, então se você quiser só acessar aí a nossa playlist de resolução de exercícios e assistir aí a resolução do vídeo anterior, beleza? Então vamos lá. O exercício número 9, ele fala o seguinte, ó, o gráfico abaixo mostra a pressão de vapor de dois sistemas diferentes em função da temperatura. Então vamos olhar aqui para esse gráfico aqui dos dois sistemas, tá? Sistema A e B. Após a análise do gráfico, responda: se A e B forem soluções do mesmo solvente e do mesmo soluto, em diferentes concentrações, explique o que irá acontecer se dois compartimentos idênticos contendo quantidade igual das soluções forem separados por uma membrana semipermeável. Então olha só, eu tenho aqui então uma membrana semipermeável, o recipiente A e o B. O que acontece? Ele está te fazendo uma pergunta sobre osmose e está te dando um gráfico de pressão de vapor. A partir do gráfico da pressão de vapor, eu vou descobrir quem tem maior concentração. Então vamos olhar para cá. Se eu pegar a mesma temperatura, eu vejo que o A tem a maior pressão de vapor. Se o A tem uma pressão de vapor alta, é sinal que tem pouca coisa atrapalhando a vaporização do A. Então é sinal que ele tem a menor concentração de sais. Então é sinal que ele é uma solução mais diluída, tudo bem? Já o B, se eu analisar na mesma temperatura, ele tem uma pressão de vapor menor.
Isso significa o quê? Isso significa que o B tem maior concentração de sais, né? Tem maior concentração do soluto. Então, olha lá. Se o B tem maior concentração e o A tem menor concentração, eu vou dizer então que o A é o meio diluído e o B é o meio concentrado. E a osmose, a gente sabe que é a passagem do solvente por uma membrana semipermeável sempre do meio diluído para o meio concentrado. Então, o solvente de A migrará para o compartimento B a fim de diluí-lo, para tentar, ao final do processo, equilibrar as duas concentrações. Então, esse fluxo só vai parar ou quando acabar todo o solvente aqui, ou quando ele conseguir equilibrar as duas concentrações. Tá certo? Então, nesse exercício, ele está pedindo para você explicar o que vai acontecer. Basicamente, vai fluir solvente do A para o compartimento B. Beleza? Questão de número 10, ela traz para a gente o seguinte, né? Também é um exercício de osmose. A escassez de água própria para o consumo humano tem provocado a busca pelo aproveitamento das águas de oceanos e mares. Para aproveitamento da água salgada, foram desenvolvidos equipamentos de dessalinização que se baseiam na aplicação da osmose reversa. Esses equipamentos têm permitido que bilhões de litros de água potável sejam produzidos anualmente no mundo inteiro. Por definição, a osmose é a passagem de um solvente através de uma membrana semipermeável, MS. Os processos de osmose e osmose reversa estão representados na figura ao lado. Considerando essas informações e observando a figura, verifica-se 2 pontos. Então vamos olhar aqui. Então eu tenho aqui a membraninha semipermeável, água doce, água salgada. O movimento natural seria o fluxo de solvente do meio diluído para o meio concentrado, que seria aqui esse desenho A. Tudo bem? Então, naturalmente, a água salgada aumentaria de volume e ficaria um pouco menos salgada. Por quê? Porque, basicamente, o solvente aqui da água doce está tentando diluir essa concentração. Agora, se eu vier e exercer uma força aqui, eu não só paro o fluxo de solvente do doce para o salgado, como eu inverto esse fluxo. Então eu faço o negócio ir contra o que é natural. A pressão externa, a pressão acima da pressão osmótica da solução, ela inverte o fluxo natural, porque o fluxo natural é do diluído para o concentrado. Mas o fluxo que não é natural é do concentrado solvente do concentrado para o diluído. Tá bom? Então aqui é a osmose reversa, aqui é a osmose normal. Ah lá, em A e B, os sais conseguem atravessar a membrana semipermeável? Não, a membrana só deixa passar solvente. Em A, o fluxo através da membrana ocorreu no sentido da água salgada para doce. É só você observar, né? Por que o volume aqui aumentou, né? Porque a água veio para cá. Então é o contrário do que ele está falando. Em A concentrações de sais na água salgada foi aumentada, mas se você colocou a água aqui, você diminuiu a concentração, né? O conceitinho de diluição. Em B, o fluxo da água no sentido da água salgada para a água doce exigiu a aplicação de pressão externa. Olha só, você tem que aplicar uma pressão externa, que é maior do que a pressão osmótica. A pressão osmótica é para parar o fluxo. Se você pressionar além da pressão osmótica, você inverte o fluxo. Então a alternativa D é a correta. E aí aqui, ó, em A, está representado o processo que ocorre nos dessalinizadores. Não, né? Porque o dessalinizador, ele usa a osmose reversa, ó, tá aqui ó, dizendo, osmose reversa. E aqui em A é a osmose normal, é a osmose natural, tá bom? Então, questão 10, alternativa correta, alternativa D de dado, beleza? A questão 11 é uma questão extremamente interessante, né? Agora vai vir uma série de questões mais ou menos desse estilo. 3 soluções aquosas de nitrato de sódio, nitrato de alumínio e glicose com concentrações meio mol por litro, então as 3 soluções têm as mesmas concentrações, foram aquecidas em 3 becquerels sob as mesmas condições ambientes, até a ebulição. As temperaturas das 3 soluções foram monitoradas com os 3 termômetros devidamente calibrados. Então estou aquecendo aqui, e vendo a temperatura de ebulição. Olha o que ele pergunta. A solução, deixa eu só ajeitar aqui,
Tá meio tortinho aí, mas tudo bem, né? A solução que a 25 graus Celsius apresenta maior pressão de vapor e a solução que apresenta maior temperatura de ebulição são respectivamente. Olha só, a que tem a maior pressão de vapor, vamos ver, a que tem a maior pressão de vapor é a que tem menos partículas dissolvidas. E a que tem a maior temperatura de ebulição é a que tem mais partículas dissolvidas. Então eu preciso ver quantas partículas eu tenho dissolvido em cada uma das soluções, né? Para o nitrato de sódio, que é essa primeira, eu tenho aqui, ó, a dissolução vai gerar um cátion Na+, um ânion NO3-, então vai me gerar duas partículas. Então eu vou pegar meio vezes 2, né? Meio que é a concentração vezes 2, que dá 1. Se eu tenho meio desse, eu tenho meio e meio, que dá 1 no total. O AlNO3, que é o nitrato de alumínio, quando dissociar, vai gerar uma partícula de alumínio e 3 de nitrato. Se eu tinha meio aqui, e o coeficiente é 1, aqui vai ser 1 também. Então vai continuar com meio. Só que aqui o coeficiente é 3. Então eu vou multiplicar por 3, vai dar 1,5. Ou, se eu quiser somar o número de partículas, dá 4. 4 vezes meio dá 2. Então essa aqui é a que tem mais partículas. Então o maior ponto de ebulição. A glicose não sofre dissociação nem ionização. Então a quantidade de partículas que eu tinha antes é igual a que eu tenho depois. Então eu vou ter só meio. Então vai ser a menor quantidade de partículas. Se ela tem menos partículas dissolvidas, eu tenho a maior pressão de vapor. Então a maior pressão de vapor é a da glicose e o maior ponto de ebulição é do nitrato de alumínio. O que está correto aqui é a alternativa A. Maior pressão de vapor é a glicose e maior ponto de ebulição é o nitrato de alumínio. Eu simplesmente dissociei as três, né? Óbvio que a glicose não deu para dissociar, vi o número de partículas e considerei a nossa dica matadora aqui, o para você. Mais partículas, volatilidade menor, pressão osmótica maior, congelamento menor e ebulição maior. Menos partículas, maior volatilidade, menor osmose, maior ponto de congelamento, menor ponto de ebulição. Beleza? Questão 11, alternativa A de amor. Olha lá, na questão 12, a gente tem aí um exemplo bem interessante, né? Imagina aqui, ó. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas no texto a seguir na ordem em que aparecem. 2 copos contêm igual volume de líquido são colocados sob uma câmpânula impermeável, como mostra a figura que segue. Então imagina que isso aqui, ó, é impermeável, tá? Não sai nada daqui. O copo 1 contém água do mar e o 2 água pura. Eu representei aqui o sal da água do mar, tudo bem? Com o tempo, o líquido do copo 1 apresentará um volume do que o líquido do copo 2. Esse fato se explica pelo efeito. Então olha só, vocês concordam que aqui vai vaporizar muito mais partículas e aqui vai vaporizar uma ou outra, porque aqui tem mais partículas dissolvidas, certo? Então o que acontece? Se aqui vai sair muito mais moléculas para o estado gasoso, o volume aqui vai ficar menor. Se o volume do 2 é menor, então o volume do copo 1 é maior que o volume do copo 2. E eu expliquei isso por quê? Por causa do efeito tonoscópico, que é aquele que diz o seguinte: quanto menor o número de partículas aqui para atrapalhar a vaporização, maior vai ser a pressão de vapor. Então a pressão de vapor do copo 2 é muito maior que a pressão de vapor do copo 1. Se a pressão de vapor do copo 2 é maior, ele vai escapar mais vapor e aqui no copo 1 vai escapar menos vapor. Então o volume do copo 2 vai ficar bem menorzinho aqui, ó, do que o do copo 1. O do copo 1 vai diminuir bem devagarzinho, o do copo 2 vai diminuir mais rápido. Então a alternativa que responde essa questão é: com o tempo, o líquido do copo 1 apresentará volume maior do que o líquido do copo 2. Esse fato se explica pelo efeito tonoscópico. A alternativa A de amor para a questão de número 12. Beleza? Bom, no exercício 13, também é um exercício que vai falar sobre ionização, dissociação, só que tem um detalhe bem interessante. Então vamos lá, a leitura. A pressão osmótica de uma solução corresponde à pressão externa necessária
para garantir o equilíbrio entre a solução e o solvente puro, separados por uma membrana semipermeável. Então ele está mandando você considerar 4 soluções de HCl, de glicose, outra de HCl só que mais concentrada e a de ácido acético. O que acontece? O HCl dissocia totalmente porque é um ácido forte. Se eu tinha 0,01 mol de HCl, eu não vou mais ter isso quando eu ionizar, eu vou ter 0,01 de H+, 0,01 de Cl-, total de 0,02. Para a glicose, ela não vai sofrer dissociação nem ionização, então a quantidade que eu tinha antes é igual à quantidade que eu tenho depois. Esse HCl, que tinha uma concentração maior, 0,05, vai me gerar 0,05 de H+, e 0,05 de Cl-. Então vai me gerar 0,10 de total de partículas aqui. Já o ácido acético, gente, é um ácido fraco. Então eu tenho 0,01, mas eu não vou ter 0,01 de acetato e 0,01 de H+. Eu vou ter um valor que vai ser maior que 0,01, porque eu vou ter um tanto aqui sem ionizar e um tantinho ionizado, mas vai ser menor que 0,02. Então aqui eu vou ter um valor entre 0,01 e 0,02, porque ele é um ácido fraco, ele não ioniza totalmente. Então o que eu posso afirmar daqui? Que esse aqui vai ter o maior número de partículas, tá bom? Que é a solução 3. Eu posso já queimar a alternativa A e a alternativa E. Depois desse, o intermediário, ou o que tem menos, é a solução 2. É a que tem menos. Então já posso queimar a B. Agora, a C e a D, olha só, eles fizeram uma pegadinha. Para quem interpretou o ácido acético como um ácido forte, vai encontrar 0,02 aqui e 0,02 aqui, mas vai fazer uma interpretação errada, porque eles não ionizam na mesma quantidade. O ácido acético é fraco, vai ter menos moléculas ionizadas do que do HCl. Então, o ácido acético, ele vai ter uma quantidade menor. Então, a pressão osmótica dele vai ser um pouco menor do que a pressão osmótica dessa solução 1. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Toma cuidado com essa pegadinha, tá bom? Sempre que a solução for fraca, vai ser um valor entre o tanto que você tem, que é o 0,01, e o tanto que você esperaria se ela fosse forte, que era 0,02. Então vai ser maior que 0,01, só que menor que 0,02. Dá até para calcular, só que você não tem dados suficientes para fazer esse cálculo aqui, tudo bem? Então, questão 13, alternativa D de dado, fica esperto para não considerar um ácido fraco como se ionizasse completamente, tudo bem? Beleza? Então vamos agora para a questão de número 14. Na questão 14, fala assim, ó, certas propriedades físicas de um solvente, tais como a temperatura de ebulição e de solidificação, são alteradas quando nele dissolvemos um soluto não volátil. Para se verificar esse fato, 4 sais distintos foram dissolvidos em frascos contendo a mesma quantidade de água, formando as soluções 1, 2, 3 e 4, como indica o esquema a seguir. Então vamos lá para o esquema. Não falei que ia ter um monte de frasquinho nessa segunda parte da lista aqui? Olha lá. Frasco 1, 0,2 mol de MgSO4, frasco 2, 0,1 mol de K2SO4, frasco 3, 0,1 mol de L2SO4,3 e frasco 4, 0,1 mol de ZnSO4. Assinale a alternativa que apresenta soluções em ordem crescente de abaixamento da temperatura, ou seja, aquela que abaixa menos para aquela que abaixa mais. A que abaixa mais é a que tem a menor temperatura de congelamento. A menor temperatura de congelamento é daquela que tem mais partículas, tá bom? Então eu vou ter que colocar em ordem crescente, da que tem menos partículas para a que tem mais partículas. A solução 1, eu tenho um cátion e um ânion. Então eu tenho 2 vezes a concentração inicial, que é 0,2. Então eu vou ter 0,4 mol de partículas, tá certo? A solução 2... eu tenho 2 cátions e um ânion, né? 2K e um SO4, vezes 0,1. Então eu tenho 3 partículas vezes 0,1 dá 0,3 mol. A solução 3, eu tenho 2 alumínios e 3 sulfatos. Então eu tenho 5 íons. Então eu vou ter 5 partículas vezes 0,1, que é a concentração inicial, 0,5 mol de partículas. Já na solução 4, eu tenho um cátion e um ânion. Então eu vou ter 2 vezes 0,1,
que vai me dar o 0,2 mol de partículas. Aqui eu tenho menos partículas, é a solução 4. Então é ela que vai me gerar o menor abaixamento de temperatura. É tipo assim, a água congela 0. Essa solução congelaria a menos 5. Essa aqui, que é a seguinte, sei lá, menos 6. Essa aqui, sei lá, menos 7. Essa aqui, menos 8. Então a que abaixou menos a temperatura de congelamento foi a solução 4. Na sequência, a solução 2, depois a 1, depois a 3. Alternativa C de casa. Beleza? Então, questão 14, alternativa C de casa. Beleza? Vamos lá agora para a nossa última folha aqui, ó. Vamos só organizar, deixar bem bonitinho. Isso aí, maravilha. Vamos lá para a questão de número 15. O gráfico a seguir representa a pressão de vapor no eixo das ordenadas, em ATM, em função da temperatura eixo das abscissas em graus Celsius de 3 amostras, 1, 2 e 3. Se uma dessas amostras for água pura e as outras duas soluções de água salgada, podemos afirmar que... Então vamos lá, água pura é a que tem menos coisa dissolvida. Então é a que vai ter a maior pressão de vapor. Então vamos analisar para uma temperatura T qualquer, a que tem maior pressão de vapor é a solução 1. Então a 1 é água pura. Se a 1 é a que tem água pura, tem a maior pressão de vapor, a que tem a menor pressão de vapor é a que tem a maior concentração. Então é óbvio que a solução 2 aqui, ela vai ter a menor concentração de sais, que é o que está escrito aqui. Olha lá, a amostra 1 é a amostra de água salgada? Não, é de água pura. A amostra 1 é a mais volátil? Sim, porque ela é a que tem a maior pressão de vapor. Ela é que vai vaporizar com maior facilidade, então ela é a mais volátil. Por isso que no exercício 15 a alternativa é B. Olha lá a letra C. A amostra 2 é mais concentrada que a 3? Ó, de maneira nenhuma, né? Porque ela já é intermediária aqui, né, gente? Vocês não podem falar isso. A amostra 1 é a menos volátil? Não, ela é a mais volátil porque ela é que vaporiza com mais facilidade. Na temperatura T3 e 1 atm, a amostra 2 ainda não entrou em ebulição. Opa, olha aqui, ó. A amostra 2 já entrou em ebulição faz tempo, que ela entra em ebulição na T2, que é menor que T3. Tá certo? Então a única alternativa correta dessas aqui é a alternativa B de bola. Exercício 15, alternativa B de bola. Beleza? O exercício 16, ele traz também lá os frasquinhos pra gente, né? Então, tá dizendo que certas propriedades físicas de um solvente, tais como... Aqui eu tenho, basicamente, o mesmo enunciado. Ó, então, isso aqui é da Federal do Rio de Janeiro de 98. O exercício que eu fiz anteriormente, que era o exercício 14, que tem as mesmas concentrações, é um exercício da PUC de 2006. Então, para você que faz muitas provas vestibulares, isso é bom porque elas acabam sendo repetidas as situações, mas a questão é diferente. Coloque as soluções 1, 2, 3 e 4 em ordem crescente do abaixamento de temperatura de solidificação, que é mais ou menos o que ele já havia perguntado lá no exercício 14. Então essa aqui só tem 0,2 mol de partículas, porque eu tenho um cátion e um ânion. Aqui tem 0,3 porque eu tenho 2 cátions e um ânion, então eu peguei 3 vezes 0,1. Aqui eu peguei 2 vezes 0,2 e aqui eu peguei 5 vezes 0,1. Se você quiser, volta lá na questão 14 que eu expliquei, até dei uma explicação um pouco mais aprofundada disso, tá bom? Então aqui, ó, 4 é o menor abaixamento, 2 é o segundo menor, 1 e o 3 é o maior abaixamento, tá certo? Então aqui é em ordem crescente de abaixamento da temperatura de congelamento. Aí tá dizendo aqui, ó, sabendo que o volume final da solução do frasco 2 é de 3 litros, calcule a concentração do K2SO4 em gramas por litro. Então você tem 0,1 mol de K2SO4. 1 mol de K2SO4, de sulfato de potássio, 174 gramas. 0,1 mol é 17,4 gramas. Se eu tenho 17,4 gramas em 3 litros, né, que é o que ele me diz que tem dentro desse frasco aqui, se eu tivesse 1 litro só, eu teria qual massa? Aí a gente calcula das 5,8 gramas e obviamente é 5,8 gramas por litro, porque é a massa que eu tenho dentro de 1 litro. E a concentração, então, aqui dentro é de 5,8 gramas por litro. Beleza?
Então, olha, essa questão teve mais ou menos o mesmo conceito da questão de número 14. As soluções eram as mesmas, as concentrações eram as mesmas. Então, se você resolveu uma, você automaticamente já resolveu a outra também. Tranquilo? Só que aí aqui ele enfiou ainda uma perguntinha de concentração, certo? Então, com essa questão aí, bem interessante, nós chegamos ao final da resolução de mais uma lista aqui no nosso canal. Dessa vez fechamos aí a lista de propriedades coligativas. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, eu peço que você, por favor, se inscreva no nosso canal. Se você gostou dessa aula, por favor, clica aí no botão curtir, sempre nos ajuda. Se você tem algum amigo ou amiga que está estudando para o vestibular ou está tendo isso agora no colégio, compartilha com ele aí nas suas redes sociais todo o nosso trabalho, todo o nosso projeto 100% gratuito, né? Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envia um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. É sempre um prazer receber e responder as suas dúvidas. Se enviar um e-mail para mim, me dá uma avisadinha aqui pelo YouTube, aqui nos comentários, para que o seu e-mail não fique perdido na caixa de spam. Beleza? Então, se você chegou até aqui, se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!